noite, Isso aí. gente. Boa noite a todos. Estamos aí em mais um evento da Sociedade da Ciência do Sentir, essa sociedade que prega o sentir em todos os âmbitos da nossa vida, essa expressão, essa aceitação, né, sobretudo do sentir, que foi tão relegado a segundo plano. Enfim, esse ano está um pouco complicado das atividades presenciais, mas estamos aí com as atividades online, na medida do possível, dentro do que pode ser feito. E a Beatriz sempre guerreira à frente aí da sociedade, não, vamos fazer online, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu sou tecnofóbica, mas estou aprendendo a lidar um pouco com isso. E, enfim, todos nós. É geracional, né? Pois é uma coisa, essa loucura. Mas devagarzinho a gente vai aprendendo e vai. O importante é manter o contato, é manter, nos nutrirmos da sociedade, do que ela tem para nos trazer, para nos ofertar, né? Nos oferecer, e também o que a gente pode oferecer à sociedade, do nosso lado também, porque é uma via de mão dupla, uma alimenta a outra, e o importante é manter essa conexão e não perder esse vínculo e manter essa energia vibrando, isso é que é o importante. E por falar em vibração e energia e sentir, nada melhor que uma poesia para nos fazer vibrar, o sentir em sua plenitude. E parabéns, Adalberto e Marisa, que estão aí de volta online, né? À frente desse evento tão singular. Enfim, a sociedade está aí funcionando, temos o Falando de Sentimentos, temos o Reiki Solidário, temos os cursos da Beatriz, o Poesia Cult, e até o Expressão Cult já voltou online também. Então, tudo que a gente pode fazer para manter essa conexão está sendo feito. Então, bem-vindos todos, bem-vindos poetas, amigos e membros da sociedade. Bem-vindos todos. Obrigado, querida. Obrigada. Bom, então, continuando, né, a Celi, não é? Realmente, para nós tem sido também um experimento, não é? Diferente de trabalho, né? Fazer as coisas online para todos nós, principalmente nossa geração, né? É algo assim inusitado, né? Coisa que a gente não acredita muito, mas começou a entrar e ficar assim mais íntimo, né? Com essa parada, né? E, como ela disse, trabalhar com o que se tem, né? E assim a gente resolveu acatar a ideia da Bia, que é continuar o Poesia Cult online, e dessa forma, já que estamos num momento de pandemia, mortes, né, por causa do coronavírus, e outras mortes também, que a gente não esperava, né, resolvemos, então, fazer uma homenagem aos nossos queridos poetas que faleceram, né, num curto período de tempo. Então, o mês passado foi o Ovídio, o primeiro foi... Tem um ano, Dalmo Saraiva, um ano? Não, o primeiro, o mês passado foi o Ovídio. Marco Vinícius Quiroga também. Ovídio, então, esse mês nós estamos homenageando o nosso querido Dalmo Saraiva, tá? Que faz praticamente um ano que ele se foi, e era um poeta muito querido nas rodas de poesia. Na verdade, já completou um ano, né? Completou, então, faz uns... 25 agora. Parece que foi ontem. Foi muito rápido, Tanúcio, muito rápido. Então,
Então, era um poeta assim, que alegrava todo mundo, era aquele palhacinho que a gente curtia na infância, não é? Então, ele nos fazia crianças novamente, né? Então, vai ser muito importante homenageá-lo, porque ele está sempre presente dentro das nossas vidas, né? Mas, antes de começarmos, vamos, como a gente sempre faz, um poeta mais clássico, né? E um poeta atual, se bem que esse atual é falecido, é uma homenagem póstuma, mas o clássico seria o Zé da Luz, que também é um poeta que tem um quê assim, de lúdico, sabe? E achamos que podíamos trazer junto com o Dalmo, né? Então, Zé da Luz foi um poeta das terras nordestinas e nasceu em 1904, em 26 de março, em Itabaiana, região agreste da Paraíba. Ele veio ao mundo como Severino Andrade Silva, teve uma profissão de alfaiate, recebeu a alcunha de Zé da Luz, nome de guerra e poesia, nome dado pela terra aos que nascem Josés e também aos Severinos, que, se não for Bio, lá no Nordeste é assim, todo Severino é Bio, ou então Seu Zé. Seus poemas têm a cor do Nordeste, o cheiro do Nordeste, sabor do Nordeste, às vezes trágico, às vezes humorado, às vezes safado, mas quase sempre telúrico, como a luz do sol do agreste. Sua poesia é dita nas feiras, nas porteiras, na beirada das estradas, nas ruas e manguezais. Se encontra na boca do povo de quem tomou emprestada a voz para dividi-la em forma de rima e verso. O trabalho de Zé da Luz é conhecido pela linguagem matuta presente em seus cordéis. Zé da Luz publicou apenas um livro, chamado Brasil Caboclo, em 1936. O cordelista produziu cordéis safados, bem-humorados e também trágicos, mas sempre telúricos. É tido como um dos realizadores da poesia matuta que se consagra no folheto ou na cantoria, mas que também mostra sua força diante da poesia como erudito. E ele veio a falecer em fevereiro de 1965. Então, o Dalberto agora vai ler um poema dele, eu vou ler outro, depois do Dalberto. Isso, se um dia que nós se gostasse, olha, se um dia que nós se queresse, Zé da Luz, olha só, gente, eu escolhi, sem nenhuma, pedi até autorização aqui, a Marisa, tudo nós conversamos, olha só, tive a ideia do tal escritor. Zé da Luz sempre é marcante, né? Ele perseguia no passado, esse poema é bem condizente com tudo a ver com essa época, né, junina. E nós começamos lá com o vídeo lá, nós temos Gessé Quirino, e agora nós estamos trazendo para manter esse clima, né? E tem muito a ver com o Dalmo também, essa brincadeira dele com a palavra. Então está aí, né? Essa amostragem poética de ser e do nosso Nordeste. E o Dalmo brincava com a palavra, com o sentimento, e nessa linguagem simples, né, de jogar. Então, está aí. Zé da Luz, junto com Dalmo Saraiva, foi a nossa escolha. Então, vamos iniciar com um poema aqui, chamado do livro dele, né, que deu o título dele, o livro, né? É Brasil Caboclo. Dalberto, antes de você falar, me dá um tempo. Eu andei desativando uns sons, mas é fácil, a pessoa pode ativar a hora que quiser, porque eu peço que as pessoas desativem seus sons quando não estiverem falando, porque entra, ou então tem que ficar muito quietinho, porque qualquer ruído
cresce para quem está ouvindo. E é tão fácil, você desativa, quer falar, basta apertar, se tiver no computador, basta apertar o espaço que ele desativa sozinho. No celular tem que desativar no dedo lá, eu não sei. Mas, de qualquer maneira, eu peço então que as pessoas ou fiquem bem quietinhas, ou então eu desativo, mas eu, quando desativar, é só por uma questão, a pessoa pode ativar a hora que quiser, tá bom? É só para manter, para a gente poder funcionar bem. Eu vou desativar meu som agora, ó. Isso. Está lá no cantinho e no celular você dá um toquezinho embaixo, tem lá, vai aparecer um microfonezinho. Brasil Caboclo. O que é Brasil Caboclo? O que é Brasil Caboclo? É um Brasil diferente do Brasil das capitais. É um Brasil brasileiro, sem mistura de estrangeiro. É um Brasil nacional. É o Brasil que se veste, que não veste, uniforme de casimira, camisa de peito duro com botoadura de ouro. Brasil caboclo. Só se veste camisa grossa de lixa, caça de brinde polista, gibão e chapéu de couro. Brasil caboclo não come, assentado nos banquetes, misturado com os homens, de casaca e anelão. Brasil caboclo só come bode seco e feijão. E às vezes, uma panelada, um pirão com carne verde nos dias de intenção. E quando se vai servir de escada para os homens de posição? Brasil caboclo não sabe falar inglês, não, e muito menos francês, e muito um português, e por que não? Português muito menos ainda. O que os outros que falam emprestada, Brasil caboclo não escreve. Mundo Márcio, muito Márcio no nome, para votar pode um modo de seu homem, e ser governo deputado. Mas, porém, Brasil caboclo é um Brasil brasileiro, sem mistura de estrangeiro, é um Brasil nacional. E o Brasil sertanejo dos cocos, das emboladas, do samba, dos vilarejos, dos zabumba, dos caracaxás. É o Brasil das vaquejadas, do aboio dos vaqueiros, dos arrancos das boiadas, nos fechados tabuleiros. É o Brasil das cabocas, que nem o óleo, com óleo feiticeiro, que não tem boca encarnada, como uma fruta de cardoro, quando ela nasce aleijada. É o Brasil das promessas, nas noites de São João, dos carros de boi cantando pela boca do cocão. É o Brasil das cabocas, que não sabença governar, 25 pra de birro e com monfuada entre a perna. Ah, Brasil, Brasil das brigas de galo, do jogo do soco-toco. É o Brasil dos caboclos, amansado de cavalo. É o Brasil do cantador, no caboclo afamado, que nos versos improvisados, se rindo de cantarou o amor. Cantar o amor. Brasil dos Pelinos Guedes, dos Inácios da Catingueira, dos Umbelindos da Estucheira e do Romando na Mãe d'Água. É o Brasil das caboclas, que de noite se debruça, machucando o peito virgem nas batentes da janela, vendo o caboclo pachola, que geme, chora e soluça nas cordas de uma viola, roendo o ranchão para ela. Esse Brasil caboclo, um Brasil bem brasileiro, sem mistura de estrangeiro. É um Brasil nacional. Brasil que foi, eu estou certo, algum dia descoberto por Pedro Alves Cabral. Brasil caboclo. Zé da Luz. Vou falar mais um aqui do Zé da Luz. Grande.
é chamado A Flor de Puxinanã. 3 mulheres ou 3 irmãs, 3 cachorras da molesta. Eu vi num dia de festa no lugar Puxinanã. A mais velha, a mais ridícula, era mesmo a tentação, mimosa flor do sertão, que o povo chamava Augusta. A segunda, a Gulermina, tinha um zóio que, ó, maldição, matava qualquer cristão. E os olhar dessa menina. Os olhos dela parecia 2 estrelas tremendo, se apagando e se acendendo, em noite de ventania. A terceira era Maroca, com um corpo muito mal feito, mas, porém, tinha nos peitos 2 cuscuz de mandioca. 2 cuscuz que, para o capricho, quando ela passou para o eu, minhas ventas se acendeu, com cheiro vindo dos bichos. Eu até me atrapalhava, sem saber das 3 irmãs, que eu vi em Puxinanã, qual era a que me agradava. Escolhendo a minha cruz, para sair desse embaraço, desejei morrer nos braços da dona dos 2 cuscuz. Esse, então... Maravilha! O Zé da Luz, eu pesquisei com ele, não existe muitas coisas sobre ele, né? Nós tivemos, no Nordeste, equiparavam ele com o Patativa do Assaré, né? Teve lá os estudiosos da maneira dele levar a poesia daquela, né? nessa maneira bem sertaneja, né? Bem matuta. Então, Patativa do Assaré, no estudo feito em cima do Zé da Luz, foi comparado, né? Houve uma comparação ali, né? Essa comparação, sendo que a Patativa do Assaré é um gênio, sobressaiu, mas ele, na humildade dele, Zé da Luz foi conquistando. Morreu aqui no Rio de Janeiro, né? Mas não vivia mais em roda. Muitos trabalhos se perder, como o nosso caso também de poeta popular, muitos poemas dele, por improviso, por estar em rodas, né, de viola e tudo, perdeu por aí afora, né? Ainda bem que ele lançou um livro e também alguns de cordel, que existe ainda nas bibliotecas, nos sebos por aí, de poesias sertanejas. Então, está aí, foi prestada a nossa homenagem ao Zé da Luz, e eu gostaria que a Beatriz, querida, coloque aquele vídeo do nosso maior convidado de hoje, do palhaço, aquele nariz de palhaço. Para dar abertura, nós vamos dar abertura agora com Dalmo Saraiva. Por favor, Bia. José de Alencar, porque deixastes Iracema sob o sol naquela praia do Ceará. José de Alencar, e o Guarani bebendo Guaraná, pensando que era maracujá. José de Alencar, e o Peri ficando a perigo, olhando para as pernas de Ceci. José de Alencar, enquanto isso, Monteiro Lobato, sentado numa tábua em Taubaté, colocava o Saci em sua
suas fabulosas fábulas. José de Alencar, José de Alencar. E Carlos Drummond de Andrade, o nosso poeta maior de Itabira das Minas Gerais, sentado na praia de Copacabana, escrevendo com o caldo de cana a palavra liberdade. Muita saudade. Show de bola. Esse era o Dalmo. Esse é o Muita Dalmo. saudade. Dalmo Saraiva, Dalmo Saraiva. Elia, gente, muito honrado, estamos, eu e Marisa, muito honrados de prestar essa homenagem a esse amigo, viu? Vou uma breve leitura da biografia dele. Vou deixar para você a Rosângela, que foi a companheira do Dalmo, bem fiel mesmo. Aí vi aqueles dois baixinhos juntos, agarrados, era lindo, e Angra dos Reis, era bem gostoso. E, mais do que nunca, nosso presidente da Associação Carioca de Poetas, do Rio de Janeiro de Poetas, nosso amigo Jorge Ventura, tá? Aqui presente, os dois irão dar o prosseguimento e nós vamos interferir com ele, interagir com ele. Dalmo Saraiva, seu nome completo era Dalmo Saraiva Rocha, mas devido aos seus atritos com as pedras lá da praia, tirou Rocha do seu nome. E, portanto, saiu do mato e veio para a cidade em busca de uma segunda sombra. Mas logo viu que a felicidade não tem sombra. Isso é uma frase dele. Formado em educação artística e comunicação social, fez curso de teatro no Reato e como também no CAL. Ambos no Rio de Janeiro, a cidade aqui é onde ele residiu e aqui ele ficou. Os livros publicados, somente um, né? No caso, teve um livreto, né? O livro chamado Urubu. Quem quiser esse livro, encontra-se aí na Amazon também e outras livrarias virtuais também à venda, né? Livro Urubu, muito bom, que eu perdi esse livro, não sei o que aconteceu. E como também o livreto Zoiudo foi para o Beleléu. É a palavra que ele usava, Beleléu. E onde, né? E ultimamente, antes de morrer, publicava sempre, eu recebia muito, um folheto chamado Feijão com Arroz. Aliás, ele gostava muito de feijão com arroz, né, Rosângela? Feijão, tudo, tem poemas dele, só fala em feijão de arroz, feijão com arroz. Feijão com arroz, e tem pronto também, né? No caso, ele teria um outro livro para ser lançado, com um título, não me engano, Santo de Calça Não Faz Vinagre. Santo de Calça Não Faz Vinagre. Dalmo Saraiva, poeta, ator, clown, palhaço, né? Tendo participado de vários espetáculos. E um deles sempre às terças-feiras, no Poesia, simplesmente no Teatro Grauto Gil. Dalmo Saraiva era figura também já constante no Congresso Brasileiro de Poesia, lá no Rio Grande do Sul, né? Em Bento Gonçalves. E, portanto, sempre adorado pelas crianças. Dalmo chegava, era festa, né? Sabia cativar as pessoas com o seu trabalho, sua ironia, brincadeira, brincalhão. Talvez não haverá outro aqui como o Dalmo, não. Esse, portanto, é Dalmo Saraiva, amigo do peito, da pedra, da rocha. Né? Dalmo foi-se embora, né? Mas ele acendeu a tocha. Portanto, sejam bem-vindos todos vocês. Estamos dando início a essa passagem que é para o nosso querido poeta Dalmo Saraiva. Por favor, presente aqui Jorge Ventura, que é muito amigo, foi muito amigo, fez trabalho em teatro com o Dalmo Saraiva, e como também sua companheira, fiel companheira, Rosângela Queiroz. Por favor,
Obrigado pela presença. Na cara do palhaço, o sorriso da criança. Na cara da criança, a alegria do palhaço. Se é bis, é bis. O resto é biscoito. Coitado do biscoito. Brasília foi feita em quadras. Tá aí a origem das quadrilhas. A coisa tá tão preta, mas tão preta que o urubu tá comendo folha de carbono. Eu nunca tive jardim de infância. Minha infância foi no jardim. Rô! Manda aí, Rô! O palhaço tem dente de palha. O palhaço tem dente de aço. O dente do palhaço é um só dente. Nada diferente. A vida é curta. Curta a vida. Há uma criança dentro de um homem. Há um homem dentro de uma criança. Ambos passeiam e sonham, vestidos de gente. Aprecio muito o olhar e a frigidez dos sapos. Mas o que eu gosto mesmo são dos furos das pererecas. Cansei de andar na corda bamba. Agora eu só quero andar na corda esticada. A única verdade é a mentira. Vai, Jorge. É isso aí, gente. Agora nós vamos dedicar, eu e Rô, esse primeiro momento, né, para a gente dedicar a memória afetiva de Dalmo Saraiva, né? O que Dalmo representou para cada um de nós. Eu queria dar a palavra primeiramente a Rô, que foi a companheira por mais de 24 anos de Dalmo Saraiva, e depois eu também prestar algum depoimento, né? Eu que tive com Dalmo em vários espetáculos, né? Não somente fazendo parte daquele quadro de abertura, todas as terças no Teatro Glaucio Gil, durante o Sarau Terça Converso, que é realizado pelo Grupo Poesia Simplesmente, do qual faço parte, e que Dalmo Saraiva também já foi um dos agregados, assim como meu querido Tanucci, né? E nós tínhamos o quadro Instantâneos, que sempre abríamos, né, as terças lá no Teatro Glaucio Gil. Fizemos também uma peça infantil costurada, escrita, né, por nós, que é Quem Muda a Letra Troca o Pé, que era toda baseada nesse novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que agora já está em vigor, mas há cerca de uns 3, 4 anos ainda era uma confusão na cabeça das pessoas e a gente costurou um espetáculo que era os palhaços Tatá e Kiki. É o Tatá careca de saber e o Kiki mentira cabeluda, né? Então, era uma coisa muito legal, uma coisa muito lúdica, muito colorida, muito a ver com Dalmo, né? A nossa proposta, porque eu, calvo, eu era o cabeludo, e ele, cabeludo, era o calvo. E no final a gente se revelava. E era uma coisa muito doida. E a criançada ficava assim maluca, né? Quem é o calvo, quem é o cabeludo? E brincávamos sempre, né? E fizemos uma pesquisa sobre algumas palavras, o acento diferencial da preposição para o verbo parar, o voo que perdeu o circunflexo, né? Enfim, as palavras paroxítonas com ditongo oral aberto em ei, ó, geleia, assembleia. Então, a gente brincava muito com isso. E a gente levou esse espetáculo lá para uma das edições do Congresso Brasileiro de Poesia, lá em Bento Gonçalves. A nossa querida Rô foi a nossa assistente de produção, né, Rô? E é claro, eu vou falar também um pouquinho desse trabalho que vínhamos fazendo ao lado do nosso querido Antônio Gutmann, que é o Trio Patinhas 2, né? Que tinham poemas, piadas, alguns aforismos, algumas frases de efeito, mas sempre com aquele espírito anárquico de Dalmo Saraiva, aquela criança palhaço, aquela coisa maravilhosa dele, e com muita inteligência. E isso que é importante frisar. Ele tinha um humor até ácido, mas era muito refinado. Algumas coisas do Dalmo estavam sempre nas entrelinhas. Então, Rô, eu queria que você falasse um pouco dele para depois eu emendar. E aí vocês vão perguntando também, né?
Vai aí, Rô. Bom, tem uma cola aqui para eu não esquecer de algumas coisas e não me perder muito. Eu vou falar um pouquinho do Dalmo pessoa, né? Jorginho fazendo uma correção, na realidade foram quase 30 anos juntos. Eu falei mais de 29 anos, 30, né? 29 anos e 6 meses. Eu e o Dalmo, nós tínhamos uma coisa muito em comum. Nós gostávamos muito de natureza, né? E nos conhecemos por um acaso na Praia de Trindade. Alguns meses depois, ao acaso, tudo foi ao acaso, nos encontramos em Ilha Grande, numa praia também de pescadores, um reduto de pescadores, uma comunidade pesqueira chamada Provetar. E ali, literalmente, ele me fisgou. O Dalmo, para quem não conhece, era uma pessoa assim, muito ativa, né? Uma pessoa que tinha um condicionamento físico invejável. Ele mergulhava como ninguém em apneia 10 metros de profundidade. Até os 55 anos ele subia em coqueiro, nadava como ninguém, caminhava como ninguém. E quem queria acompanhá-lo, olha, era um sufoco. E aí nós nos encantamos, eu me encantei pelaquela figura tão poética, tão sensível. E ele era uma pessoa ímpar. Quem o conhecia podia ter certeza que ele era aquilo. Só que ele tinha um lado que ele não gostava muito de mostrar, um lado poético mais sério. E é um lado que eu gostava muito, né? Então eu queria declamar uma poesia dele. Essa poesia foi feita nos anos 80 para 90, mais ou menos. Foi feita antes da gente se conhecer, mas que traduz muito de como ele era. Ele era uma pessoa somatória, ele era uma pessoa agregadora. Então, os poetas me deem licença. Chama-se comunhão. Ajuntar amigos, não correr perigos. Deitar no mato, não desafiar o tempo. Semear a voz, colher palavras. Cortar o mal, viver o bem. Andar sem rumo, buscar uma direção. Fechar os olhos, abrir a visão. Sentar no deserto, imaginar uma floresta. Beber a água, irrigar plantações. Sentir o medo, avançar com coragem. Se perder no dia e se achar na noite. Naufragar no mar, mas descobrir um oceano. Rasgar o pano e fazer um manto. Cortar a terra, descobrir o universo. Unir o verso e formar um poema. Agrupar crianças, educar os homens. Apanhar da vida, morrer tranquilo. Colher a fruta, plantar a semente. Filtrar o sono, dormir tranquilo. Sonhar com a guerra e acordar em paz. Essa mescla era ele. Para tudo que estava ruim, sempre tinha uma coisa boa. Às vezes, né, nós éramos muito andarilhos, caminhantes, fazíamos muitas travessias. E estava aquela chuva, aquele lamaçal, mochila molhada e tal. Eu, Dalmo, falta muito. Ele, não. Logo depois da moitinha verde, tá ruim, mas tá bom, vamos lá. E lá a gente ia, e era assim que ele me conduzia. Tem um outro poema, que esse eu descobri, eu não sei quando foi escrito, foi antes da gente se conhecer, e também não tem título. Eu preciso procurar um título para ele. E eu achei ele lindo. Despertar nas manhãs ensolaradas ou chuvosas, inverno, verão, outono, primavera ou estação de trem. Tanto faz e o tanto fez-me, sina de menino vadio o homem velho, aquele que é e aquele que não, justiça de dedos acorda o violão, mãos que afagam um anjo chicote e as asas de um pé de mamão, candeeiro acordado na luz da imensidão, acordando mais um ponto na escuridão. É claro que se vê claro nas grutas do coração. Esse animal singelo que saltita no peito das emoções, transportando a alegria das lágrimas das duas visões. Uma que olha para um lado e outra
que olha para onde não tem dimensões. São dias, noites e dedos, são dados e acordes, todos empurrando a fonte de inspiração que não dorme, que não come, nem bebe, mas dança, pula e dá cambalhotas na história da vida, inventando a geografia na grafia do tempo. Filho do sol ou irmão da sorte, substituto dos grãos levados ao vento, umbigo da jaca na língua da vaca, é favo no faro do farol, no meio do dia, fervendo no caldeirão da maresia, ardentia corrente naquele que não tem botão para fechar uma alma vazia. Esse poema me encantou muito, são pérolas, né? Às vezes, quando eu ia no Poesia, tive a oportunidade de ir, né? O Dalmo me instigava, me estimulava. Rosângela, vamos lá, você vai se apresentar hoje. E eu falava, não, mas é teu pedaço, né? Eu gosto de ficar nos bastidores, né? Na produção. E algumas vezes eu fui falar um poema. E eu ia pescar as coisas dele, né? E quando eu terminava e falava assim, olha, esse poema é do Dalmo. As pessoas, algumas vinham falar comigo e falavam assim, o Silvio era um que falava muito. Rosângela, traz mais coisa do Dalmo, porque a gente não conhece esse lado dele. E ele tem um lado, assim, maravilhoso. E pegando um gancho no que o Dalberto falou do livro, o Santo de Calça, Dalberto, ele ia ser publicado esse ano. Ele já está no forno, ele está pronto. Pronto no sentido de que, pelo menos o conteúdo, né, ele já está arrematado. Fiz algumas inserções também, naquilo que já tinha, e assim que tudo permitir, a gente vai editar esse livro, porque era um sonho do Dalmo e eu quero dar continuidade no sonho dele, né? Jorginho, continua com mais alguma coisa. Eu tenho que me restabelecer. Só fazer um ping-pong rápido, né? É uma, vamos dizer assim, uma trovinha clássica do Dalmo, né? Essa é clássica. Brasília foi projetada em quadras. Está aí a origem das quadrilhas. Isso aí. O Dalberto. Oi. Dalberto, a Rô me passou aqui a palavra para falar um pouquinho de Dalmo. E assim, eu estava vendo o filme que você passou para a Bia, né, exibir para nós todos, que é sobre o trabalho do Zé da Luz, e ele dizendo, que até o intérprete falou, né, que ele não se achava um poeta, porque falar de amor é um verso simples, né? E o Dalmo era muito por aí. O Dalmo não era só aquele cara sacana, né, bem-humorado, sarcástico, né, com aquele humor ácido. Ele era, antes de tudo, uma pessoa muito amorosa, uma das pessoas mais puras que eu já vi na minha vida. Não houve, até o momento, uma pessoa que dissesse isso de Dalmo Saraiva. E num meio ególatra como o nosso, você sabe muito bem disso, né? É muito difícil você agradar a gregos e a troianos. Dalmo Saraiva foi esse exemplo de simplicidade, de amor, de alegria, de pureza. E olha, não era aquele matuto todo não, hein? Ele era um grande sacana. E para mostrar o outro lado do poeta, do multiartista, do palhaço, eu diria que eu tive a oportunidade de ensaiar com Dalmo, e fora, inclusive, do grupo Poesia Simplesmente. Eu me lembro que a nossa diretora, Mônica Serpa, dizia assim, Jorge, eu não vou fazer marcação nenhuma no Dalmo, porque o Dalmo tem que ser bicho solto. Se eu der muita marcação para ele, se for uma coisa muito cartesiana, vai ser um passarinho dentro de uma gaiola. E aí ele vai se sentir tímido e não vai conseguir mostrar todo o seu talento. E era isso que acontecia nos nossos ensaios, né? A gente marcava um ponto onde a gente ia falar, no dia seguinte ele já esquecia tudo. Porém, essa pessoa
que aparentemente passava a ser uma pessoa assim, displicente, né? Muito irreverente, por ele ser muito irreverente. Mas acreditem, amigos, extremamente organizada e pontual. Pontual. Porque ele marcava o ensaio tal hora e não tinha essa, né? Ele tinha que estar lá, e ele marcava o ensaio 7 da manhã. 7h05, 7h10 eu chegava e falava assim, Jorginho, a gente marcou 7 horas. E aí outra coisa, ele não gostava de usar celular, hein? É mole? É. Então, assim, ele era essa pessoa. E, é claro, se a gente contar as travessuras de Dalmo, o Tanussi pode contar também algumas que a gente conseguiu dividir quarto algumas vezes. Ele era uma pessoa que botava palito de fósforo quebrado no tênis da gente, no meu tênis, no tênis do Jorge Piri. Aí a gente botava de manhã cedo, né? Tinha que acordar rápido, cedo, tomar um banho, enfiar o pé no tênis, tomar café e já para a escola se apresentar. E eu me apresentando, cara, com o pé assim inchado, né? Algo estava me machucando, eu não sabia o que era. Ao final da tarde, eu retirava o tênis, aí eu descobri que tinha maço de cigarro, palito de fósforo. Quem era o responsável por isso? FDP do Dalmo. Não é não, Tanussi? Sim. Uma figuraça. É. Então, assim, fora lá em Bema... Estão me ouvindo? Deixa eu contar essa, da travessura. Mente, Tanussi, fale. Por favor. Oi? Fala aí, Tanussi. Fala aí, Tanussi. Vocês estão ouvindo minha voz? Estou ouvindo. Tá. Muita história do Dalmo, né? Mas eu acho que o Dalmo, para mim, é o sinônimo de poesia. Poesia no sentido mais amplo da palavra, né? Poesia no sentido de religar, de união, de ponte entre os corações. É sinônimo de amizade, sinônimo de lealdade, de fraternidade, de alegria. O Dalmo era... Eu estou há mais de 40 anos nessa história de poesia e eu nunca vi alguém tão discreto, tão delicado, tão humanamente congregador. Era impressionante. Ele conseguia unir os mais díspares pensamentos. Verdade, né? Na verdade, não, Jorge. E ele conseguia... E eu nunca vi o Dalmo entrar na pilha de alguém falando mal de alguém. Se ele não podia falar bem, ele ficava na dele. Ele se encolhia mesmo. E isso é muito difícil, como o Jorge falou, é muito difícil nesse nosso meio. Tem sempre alguém soltando umas piadas, uns xistes em relação a alguém. E o Dalmo não se permitia. Era dele essa humanidade, essa coisa de ser educado mesmo, ser delicado com a vida e com as pessoas. E eu falava muito, eu ia até perguntar isso a Rosana, eu falava muito com ele, ele dizia, você está sempre falando isso, que eu acho que o feijão com arroz tem que ser, não sei se tem todos os números ainda na mão devia virar um livro. Eu sempre falei com ele, cara, tu tem que fazer um livro junto a isso, e fazer um livro. Não sei se alguém tem essa ideia, se a Rosângela está pensando em fazer isso, e eu acho que a gente podia até fazer uma vaquinha, se unir, e fazer esse livro em homenagem ao Dalmo, porque o feijão com arroz é genial. É uma coisa genial que não pode se perder naquelas folhas, né, de xerox que ele fazia. Essa é uma ideia que eu queria deixar aí no ar. Entendeu? Isso. E é isso. Dalmo foi tudo de bom, é tudo de bom e será sempre tudo de bom mesmo. Um poema dele aí, uma quadra dele aí. Eu vou dizer um poema aqui. Eu achei um poema dele genial. Aqui no livro do Poesia, simplesmente. Que eu procurei o urubu aqui, não achei de jeito nenhum, cara. Aí eu achei essa poesia que eu acho muito legal. Uma poesia chamada Estou Calmo. Hoje, Estocolmo, deitado em meus ombros secos. Rezo uma Ave Maria para os meus pés de avestruz
e depois descanso os olhos bem acima do meu pescoço. Durmo, um sono diurno. Nele encontro Netuno cortando a minha cabeleira opaca. Logo vem um outro sonho, e ele me dizendo que eu nunca vi Ema nas vielas de Viena. Acordo tranquilo e na paz. Atravesso a fronteira e vou para Machu Picchu. Que mal danado há se eu cruzar as montanhas e descer para as florestas de Manu. Puerto Maldonado me leve para Inapari, e lá atravesso o rio Acre dentro de uma canoa. Acredito, e vou acreditando no Acre. O Brasil começou em minhas pernas. Eu acho genial isso, porque ele era um viajante mesmo, ele conhecia o Brasil, e o Brasil estava nas pernas dele também, né? Amante da natureza. Mas eu queria ler rapidinho aqui a biografia que ele faz abaixo do poema, nesse livrinho aqui. Ele diz assim: Dalmo Saraiva, amigo do Saci, cavalgou por muito tempo na mula sem cabeça, faz dos trapos as tripas do coração, contorcionista da dor, trapezista do tempo, malabarista dos minutos, engolidor de sonhos, atirador de fatos, entortador de temas, cuspidor de quimeras, aprendiz de palhaço, domador de preguiças. Cansou de andar na corda bamba, agora só anda na corda esticada. Esse era o Dalmo, nosso amigo querido. Palmas para o Dalmo. Olha essa, Tanucci. Isso. Ame Amsterdã, mas não amnésia. Não amnésia. Tino destino, desatino do intestino. Foi ao susto para ser medicado. Dalberto e Marisa. O Dalmo, ele tinha assim, uma inteligência, né, para a lúdica das palavras. Ele fazia uns jogos de palavras, né, uns trocadilhos. Mas não era qualquer um que tinha essa sacação, não, né? Pelas assonâncias, as semânticas, né? Então, por exemplo, tem uma que ele faz assim, ó: quem nunca foi à Bahia nunca viu o pé lourinho. É fantástico, né? Tem outra que eu separei aqui, que é muito legal, que ele fala assim, ó: eu vi Paris em Paris, no Barão do Rio Branco, em Rio Branco, dizendo Acre, dito. Agora, vocês pouco conhecem realmente o lado mais lírico do Dalmo. Isso que eu acho muito legal a gente conversar aqui hoje. Eu separei um poemeto dele, e aí depois eu volto a palavra para a Rô, porque ela tem uns textos também muito lindos do Dalmo, que você ouve assim, você nem acredita. Cara, o Dalmo tinha umas coisas assim, muito líricas, né? Então, olha que coisa linda que ele escreveu. Também do livro Urubu. Quase todos os poetas morrem cedo. Eu prefiro morrer à tarde para poder pegar o sol da manhã. Lindo. Lindo. Eu tenho também um poema. Posso falar um outro poema dele? Fala. Depois sou eu, isso. Vou ver aqui, que é mais ou menos nessa linha aí, de seriedade também, de coisa existencial, né, desse sentido existencial. Se chama De Todas as Fotografias. Diz assim: de todas as fotografias que já bati, esqueci de todos os negativos. Guardo apenas comigo todos os positivos. Imagens raras, difíceis de explicar. Aquelas que a mente dos olhos dá o seu clique, sem o medo de falhar. O que importa é a ampliação de uma boa visão e aquilo que você carrega dentro do coração. O restante é tudo ilusão de ótica, ou tudo não deixa de ser uma ótica da ilusão. Muito bom, muito bom. Legal. Bom, olha só, filosofia formigante. Vivo perseguindo as formigas
não sou tamanduá e nem sei nada sobre o tamanho do ar. Não. As formigas me deixam miscorlênico. Cada vez mais eu me perco nessa perseguição. Não sei para onde elas estão indo. Elas me deixam Toronto e depois disso tudo, estou calmo. Estou calmo. Para achar ou então se perder. Estou calmo. Bom, muito bom. O Rô, manda agora aquelas líricas do Dalmo, por favor. Vai aí, Rô. Vocês depois me dão um retorno, porque a internet ela varia. Isso. É só fazendo Então, eu só vou falar um complemento. Tanusi, assim, Oi. cara. Oi? Alguém... Posso falar? Pode? A Tanusi, o Dalmo, ele tem... Estão me escutando? Estou ouvindo. Oi? O Dalmo, ele tem tanta coisa, que eu me perco. Mas o feijão com arroz é uma ideia que eu tive quando eu consegui colocá-los em ordem. Eu acredito que eu não tenha 100%, mas 90% eu tenho. Que bom. E com certeza, tá? Vamos fazer esse livro. Vamos. Mas, Rosângela, eu tenho muitas coisas. Desde 2009, eu me correspondo com o Dalmo. Vários feijão, isso aqui. Eu tenho, pelos meus e-mails, eu fiz uma pesquisa, eu encontrei muita coisa do Dalmo. Eu ia falar com o João, dá para sair e fazer essa ideia do Tanusi se tornar algo real. Eu vou falar uma coisa. É assim, ó, de altura de feijão com arroz. Então. A gente faz o volume 1, volume 2, volume 3. Deve ter quase 400. Mas, aquilo que eu falei, 90% eu tenho. Então. Olha, eu só queria falar uma coisa. O Gidu Saldanha, em 2004, ele fez uma entrevista com o Dalmo, né? Então, tiveram umas perguntas, umas respostas que eu achei genial, que traduz bem o que ele era, que vai de encontro ao que o Tanusi falou, ao que o Jorginho falou. O Gidu fez uma pergunta para o Dalmo assim: Dalminho, algumas pessoas dizem, no sentido bom, né? Que parece que você não leva a vida a sério. O que você acha disso? Aí ele responde, olha, ou do tipo, você está sempre de bem com a vida. Ele fala, olha, não é que eu estou de bem com a vida, é ela que está de bem comigo. E a vida é ótima. A vida é uma séria brincadeira. E a brincadeira da vida é muito séria. Então, eu acho que se traduz bem ele. Tudo que o Dalmo escreveu, né? Para mim é difícil, porque está sempre no presente. Mas é a essência dele. É a verdade dele. O poema que você leu, eu vi, foi a viagem para Machu Picchu. Eu lembro que essa viagem nós não fizemos juntos. E eu falei, Dalmo, não sai pelo Acre, por aí, você vai quebrar a cara. Porque eu fiz o projeto Rondon justamente naquela região, né? E é uma região muito inóspita. Realmente, ele quebrou a cara. Mas o Dalmo era assim. Tem uma que ele fala assim, são frases, mas são sérias. O vento é amigo das tempestades. As tempestades sempre testam as nossas fortalezas. Se você não sabe dividir, pelo menos some, mas não subtraia. Achei bárbara essa. As minhas frases podem não ter pé nem cabeça, mas têm um corpo. O mosquito é inimigo do vento. O vento é amigo das tempestades, e as tempestades sempre testam as fortalezas, que é uma outra que ele fez uma junção.
Então, o Dalmo era isso. Outra coisa, pérola que eu achei dele. Só me salvo com um beijo, o beijo de uma flor, a que alegra o coração com seu perfume e sua cor. Flor do dia é que eu sempre queria, e mesmo assim enfeito meus olhos com essa doce fantasia, consertando o meu leme nessa barcarola chamada alegria, expulsando a preguiça para não deixar o mastro cair. A vida é um só sopro. Às vezes tanques brilhantes, outras vezes garrafas vazias. Vou pegar a minha voz e dividi-la ao meio. Faço uma transfusão com a minha postura e engulo a respiração. Logo descubro um ritmo para a minha impostação. Reconheço a essência do sujeito numa limpa dicção. Vou falando e descobrindo em cada palavra a plasticidade e a prática da voz. Esse enigma sonoro que vai saindo e dançando na garganta e me deixa mais sereno, sereninho, sereninho. Gente, eu sei que eu sou suspeita, mas eu acho bárbaro. Muito lindo, muito lindo. Lindo demais, né? Jorge, Rosângela, eu gostaria que a Bia, com licença, colocasse um outro vídeo do Dalmo, onde ele fala um pouquinho dele, tá? É um outro vídeo. Vamos. Por favor, Bia. Estarei colocando agora. A liberdade não tem... A liberdade, a borboleta não tem nacionalidade, não tem endereço. Eu acho que o homem, o ser humano, com endereço, ele fica muito preso. É claro que ele tem que ter uma referência. Ele não pode deixar o marquise cair na sua cabeça. Mas eu adoro as borboletas, porque elas não têm endereço. Hoje elas estão aqui, hoje estão, amanhã está em outro lugar. É muito bom isso. E esse é meu amuleto. Aniversário do poeta Dalmo Saraiva. Jogue larga. Jogue larga. Jogue larga. O cara é pequeno, mas pesa pra caramba. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu sou um caminhador, né? Eu ando... Que, na verdade, na semana passada, eu consegui ir de Resende para Visconde Mauá de bicicleta. E eu já fui 6 vezes de bicicleta, saindo aqui do Rio para Cabo Frio. Já te falei isso, né? Dormindo em Praia Seca. E fui uma vez para Angra do Reis de bicicleta e uma vez para Paraty. E eu gosto muito de andar, porque eu faço montanha, né? Montanhismo. Que, na verdade, na montanha, no montanhismo, você faz uma espécie de confissão. De confissão com você mesmo. Bonito. Muito bonito. Pode tirar, Bia. Muito bonito mesmo. Muito lindo vídeo, muito lindo. Lindo. Existe uma coisa que eu queria levantar aqui para Dalberto, para Marisa, para Bia, para Rô, especialmente, o Tanucci. Eu sempre questionei qual era o público do Dalmo. Pela figura do clown, do palhaço, muitos falam assim, ele era a alegria das crianças. Mas eu não sei se o público dele era infantil. Eu acho que
o público dele é a criança que ainda habita em nós adultos. Porque eu acho é o nosso lado criança que mais gostava, que mais se entretinha com as brincadeiras do Dalmo. Então, eu acho que a linguagem do Dalmo, porque era muito inteligente, inclusive, eu acho até que era muito rebuscado para uma criança, né? Então, ele despertava em nós aquela criança ainda, sabe? Aquela nossa infância. Então, eu sempre achei isso. Não sei se vocês concordam com isso, né? Sim. Mas eu acho que o público dele Eu concordo. aquela criança que existe dentro de nós ainda, né? Com certeza. Justamente, viu, Jorginho? É justamente isso. Ele despertava aquela criança que existe Interna. em nós, né? A criança interna. Talvez daí a poesia dele, né? Poder ativar a criança que temos. Quando ele começava a falar, a gente se revelava criança também. Não é? Porque essa criança em nós não morre nunca, está sempre lá dentro, né? Basta alguém dar um impulso, que ela aparece. E o Dalminho é... Eu acho que o público infantil dele conseguia ficar feliz com a coisa visual, cênica. Mas a poesia dele é tão racional, aparentemente, é um paradoxo, né? Mas é tão racional, tão bem feita tecnicamente, que atingia a gente, nós adultos atingimos as nossas, como você falou, Jorge, a nossa criança. E as crianças viam a coisa lúdica dele vestido de palhaço, mas a gente conseguia rir das duas coisas, da coisa técnica, visual e da inteligência poética que ele passava com as poesias dele. Verdade, verdade. Eu não conhecia ele, não, mas vendo isso aí, eu fiquei encantada. Vou procurar por ele, porque fez um resgate da minha criança, assim. Ele faz um resgate. É como se ele buscasse coisas do passado da gente. Ele faz um resgate de um passado. Como a Bia mesmo diz, a gente está montado um em cima do outro. Tem todas as idades ali. Mas ele foi lá e resgatou minha criança ali, sei lá, de 12, de 13, de 11, de 10, sei lá. Eu achei muito lindo o trabalho dele. Muito bonito. Massa, muito legal. O humor dele não era um humor bobo. Ele era muito inteligente, muito sagaz. Muito inteligente, muito sagaz, Conseguia fazer uma conjunção de palavras que a gente se encantava, né? E, ao mesmo tempo, sorria. Ele era muito inteligente. Saudades. Quem amolou o Machado de Assis? Obrigado por tudo. Olha só, lembrando, nós estamos falando muito em feijão com arroz, era um impresso que ele fazia, geralmente nos entregava nos eventos. Esse papel é esse aqui. O título era Feijão com Arroz, e embaixo tinha um subtítulo, Feijão com Arroz, enquanto não virar pão com ovo. É o primeiro. É uma publicação, ação independente pendente. Aí ele ia escrevendo aqui, né? Ela é mesmo, Brasil é um país, sem paz, elevado da breca. E aqui vai... Dalberto, repare o nome do editor do Feijão com Arroz. É Aviaras. 10 editores. Dalmo Saraiva aí, Onlade Aviaras. E é Dalmo Saraiva ao contrário, né? É Dalmo Saraiva ao contrário, né? Vindo de trás para frente, né? Esse Feijão com Arroz é de dezembro de 2016. Vou dar uma lida aqui, né? Rapidinho, um poema aqui também sensacional. Serpente não usa pente para ser. Nascido ouvindo o hino dos sapos, sapientes, madrugada de silêncio das horas que, no cintilar das estrelas, chorava o córrego em seus próprios lamentos. Ao chegar a hora de acordar, o dia bate na porta sem trinco e tremelas. O relógio é só o pai de todos os astros. Os pés no chão, olhos abertos, e da boca mais um acalanto, aconselhando que
ainda não veio ou não está para vir. Juntar gravetos para fazer uma gaveta e para guardar todos os sonhos. Vamos juntar gravetos para fazer uma gaveta para guardar todos os sonhos. Porra! Legal, legal. Esse era o grande Dalmo, o pequeno grande Dalmo. Era o projeto que ele participava, junto com o Jorge Ventura, ele foi alguns, ele participava até com o coordenador, né? Lá em Bento Gonçalves, né? Então o pessoal lá, todo ano, Tanucci lá também? Foi, Vai, né? Mas o nosso amigo Fernando Bar, Fernando foi convidado, mas eu não sei por que ele não entrou, mas tudo bem. Mas está sendo lembrado, né? Fernando Bar em Bento Gonçalves. Eu fui convidado 2 vezes, mas por questão, eu não sei nem porquê, eu não deixei de ir, né? Pedi uma dessas. Muito bom lá o congresso, muito bom. Eu fui convidado, eu pedi 2 vezes, depois não me chamou mais. Gente, eu estou aqui com a biografia que ele escreveu na antologia, que ele fala sobre o nome aí dele. Fala assim, no passado era Dalmo Saraiva Rocha. No presente é Dalmo Saraiva. No futuro será Onládia Viaras. Criador da Sociedade Protetora das Formigas. Pesquisador da cultura popular brasileira. Pesquisador da música regional brasileira com os 4 elementos: terra, fogo, água e ar. É um caminhador. Caminha na linha do Equador para encontrar a linha do horizonte. Olha que lindo. Tem uma coisa também, o Dalmo sempre fazer com que nós praticássemos, né, o pensamento mais humilde, né? E ele tem uma frase aqui maravilhosa, para mim é um aforismo, que diz o seguinte: não é bom ser importante, importante é ser bom. Isso. A outra que ele diz assim é muito interessante: descobre a língua das palavras erradas e mantenha entre os dentes a solidão dos acertos. Tá, sabe, tem tudo uma razão filosófica por trás disso, entendeu? E é aquilo que o Tanucci falou, né? Tem a coisa da razão, né? A racionalidade por trás da alegoria das crianças, né? Era algo muito inteligente, né? Então, e ele, quando ele fez esse livro Urubu, foi até o selo da Ibis Livres, né? Da nossa amiga Tereza Cristina Mota, o poema que leva o título, né, da obra é um trecho que eu guardei aqui, que é bem bacana, que diz o seguinte: o urubu tem que ser muito forte para achar o ponto e explodir o ovo na hora exata. Depois, ele descobre que nasceu com penas brancas, mas a natureza vai cuidando de deixá-las negras. Olha só, do caraca, né? Muito bom. Do caramba. Muito bom. Então, assim, não é só aquela imagem do palhaço, do sacana, do sarcástico, entendeu? Do piadista. Ele tinha muito de filosofia, tinha muito de crítica. Aquele de Brasília, eu acho aquilo ali genial. Eu acho aquilo genial. Então, ele aproveitava o jogo de palavras, né? Primeiro porque um trocadilho bem feito é sempre bem-vindo, né? Mas não é todo mundo que tem esse dom. Então, havia por trás da lúdica das palavras dele, né, que ele criava, ele as criava com muita sutileza, com muita inteligência, com muita perspicácia. E isso fazia da obra do Dalmo, como a própria Rô falou, né, não é só a figura do Dalmo que era ímpar, né? É o nosso chacrinha, como foi também uma figura também pública ímpar, mas a obra do Dalmo era algo ímpar também, era algo que você dizia assim, isso tem a cara do Dalmo. Esse jogo de palavras lembra muito o que o Dalmo fazia. E a marca autoral dele. O que ele deixou de legado foi isso. Além da figura maravilhosa, ele era um grande irmão, um querido de todos nós, né? Ele deixou assim essa simplicidade, né?
Eu até hoje, quando eu me lembro que ele me levava lá para a Praia Vermelha, a gente se embrenhava ali nas matas para a gente ensaiar. Ele adorava ensaiar no meio do mato. É verdade, gente, no meio do mato. E depois ele me levava ali para a Urca para a gente... Você pode explicar isso? Num prato feito lá, e a gente matava um prato. Ele assim, gostava de coisas simples, muito simples. Dalmo usava roupas de brechó. Isso com o maior, assim, com o maior prazer. Ele ia lá para Bento Gonçalves, né, o Tanucci, todo mundo fazia compras lá. Ele comprava, assim, 10 calças a 10 Todo reais. mundo corria para o brechó. Então, assim... Até eu fui com o brechó. A Rô sabe também. Tá? Então, assim, e ele fazia... E outra coisa, a inventividade. Ele tinha uma habilidade, os figurinos dele, né? Era uma coisa... É por isso que eu falo, ele tinha uma coisa meio de chacrinha também, aquela coisa meio da geleia. Ele tinha uma irreverência até no visual, né? Ele costurava os botões, ele criava umas coisas. O figurino do Quem Muda a Letra Troca o Pé, ele falou assim: Jorginho, vamos botar as marcas da sola dos nossos pés nas nossas roupas. Porque a gente fala de pé. Então, mas como é que a gente vai fazer isso, Dalma? Eu vou dar um jeito. Cara, eu botava o pé num balde, né, numa bacia com tinta azul, e ia pisando, né, no meu casaco, na minha calça. Ele fez a mesma coisa. Gente, ficou assim um figurino maravilhoso, uma coisa assim que quando a gente andava na rua, as pessoas, eu quero. Então, assim, coisa de gênio, coisa de gênio. O Dalma, às vezes, não precisava nem verbalizar nenhum texto, nenhum som. Ele usava os recursos sonoros, né? Outra coisa importante, foi um grande pesquisador da música de rancho, a música folclórica. A Rô pode falar isso, Rô. Ele era um cara que conhecia artistas, gente, que a mídia não falava, nunca vai falar. E ele usava essas trilhas sonoras, essas músicas que eram feitas com... Era uma percussão com caixas de papelão, com garrafas, né, d'água, uma coisa meio Hermeto Pascoal, né? E ele usava isso nos shows dele, né? Nos shows dele. Então, ele usava aquele colorido, aquele figurino. Então, ele não precisava falar nada. Ele usava as máscaras e ele, no entanto, é o que o Tanucci falava, ele era a poesia viva. A poesia estava ali nele. Ele não precisava verbalizar verso algum, porque a poesia já estava nele, né? Aquela alegoria. E ele fazia assim os movimentos, uns trejeitos, uma coisa meio desengonçada, meio desalinhada, porque ele não era muito de dançar, a Rô sabe disso, né? Mas ele fazia umas expressões que aquilo chamava, prendia a nossa atenção, claro, ancorado muito com o som que ele escolhia, né? Porque ele pesquisava muito antes de ele ir ao palco. E isso fez da obra de Dalmo Saraiva algo ímpar, algo especial. Salve, Dalmo. Vou ler um trechinho aqui de um poema dele, chamado Bicho Geográfico. Há Japão para Madagascar. Etiópia? Como andas? Vou Somália, a Nigéria para Equador. Hoje Estocolmo, mas já estive muito Iraque para encontrar a paz. A Índia está nua porque perdeu seu botão. Que Canadá esse caldo doce ou melado? Que Canadá esse caldo doce ou melado? Se ainda fico Toronto com os gritos da Tanzânia, quem me vê pensa que estou para lá de Bagdá. Eu estou com uma coisa engasgada aqui, na minha Groenlândia. Muito bom, né? Show de bola. Gente, então, alguém mais? Vamos lá. Ou então a Bia, depois tem algumas fotos, Jorginho, sua com ele. Aí, se vocês quiserem ver agora, vamos ver. E depois vocês podem falar. E você também, Rosângela, tem ali algumas fotos.
Então, vocês estão me ouvindo? Bia, para um pouquinho. Estão me ouvindo? Estamos, comenta. Então, esse quadro aí foi uma coisa muito interessante. Foi ótimo vocês terem escolhido essa foto, né? Eu tenho no meu currículo, com muito orgulho, mais de 1000 apresentações, entre peças de teatro, encenações poéticas, de norte a sul do país. Mas por que eu cheguei ao norte? Porque eu não conhecia a região norte. Eu conheço muito o nordeste, o sul, o centro-oeste, né? Mas nunca tinha ido ao norte. Mas também eu digo que eu só conheço Belém. E eu só pude ir a Belém graças a um amigo nosso que a gente conheceu lá num desses congressos, né? Que é o nosso querido Renato Guzmão, que ele é de Belém do Pará, e ele conseguiu um patrocínio para que nos levasse, eu e Dalmo, para a gente levar nossa arte, nossa poesia lá. E esse espaço, se não me engano, Espaço Cultural Margarida Shivazapa, que é um espaço com capacidade para receber 400 pessoas, gente. É um senhor de um teatro, um senhor teatro, como é difícil encontrar hoje um teatro assim, né, com essa capacidade. E essa foto, a gente fazia umas coisas meio improviso. Ele falou assim, vamos fazer aquele quadro, mas ele não gostava muito também de entrar, quando era uma coisa meio do improviso, a gente falava assim, ó, eu vou falar isso, você vai responder aquilo, aí você faz isso, faz aquilo, tá bom? A gente vê o que vai dar. E aí, nesse momento, era um poema que eu falava da Ivone, que era uma grande brincadeira com a mulher bobagem, a mulher cosmético, a mulher do silicone, né? Eu não me lembro bem como é que era, mas eu acho que era isso. Em vez de cabelo, implante. Em vez de semblante, plástica. Em vez de olhos, lentes. Em vez de dentes, postiços. Em vez de seios, prótese. Em vez de barriga, nem hipótese. Em vez de bunda, silicone. Em vez de Ivone, um clone. E ele fez o papel da Ivone. Aí ele se travestiu de Ivone, mas não estava previsto ele fazer a Ivone. Era só para ele, né, acompanhar conforme eu fosse falando o verso e tal. E aí ele me aparece com essa peruca, gente, em pleno teatro em Belém do Pará. Mas ele pôs a galera assim abaixo, né, rindo. E aí, nessa hora, conforme eu ia falando o verso, ele ia fazendo as expressões, né? Então, foi de uma gaiatice só. E foi muito engraçada essa cena, foi muito hilária. E eu apresentando, e ele fazia a Ivone, um clone. Isso foi, gente, em 2016, tá? Adianta, Bia. Adianta. Então, é o mesmo palco. Aí já um outro quadro que a gente fazia aí também, né? Um pouco também do Quem Muda a Letra Troca o Pé, os palhaços Tatá e Kiki, Kiki e Tatá. Vai, Bia. 2016. Esse é o outro. Isso aí foi num sarau que tinha do... Eu estava lá, hein? Era na Lapa, né? Como é que os meninos? Lembra? Ai, meu Deus, como é que é o nome dos meninos? Carlitos e Bárbara Giovagnoli, né? Uivos. Novos Uivos, isso, Novos Uivos. Perfeito, Dalberto, eu também apresentei lá. E isso era um espaço lá na Lapa, exatamente, Novos Uivos. Privante, legal. Aí? Então, isso aí é no hall do Glaucio Gil, né? Aí tá aqui o trio Patinhas Tchu, eu ao lado do o último mais alto, eu e a Lucília Dowsley. Que, aliás, outro dia a Lucília falou comigo, né? Eu participei de uma live dela na semana passada, está fazendo uma semana, e ela dizia que o Dalmo a chamava de Lucília Presley, porque o sobrenome dela é Dowsley, né? Aí, semanticamente, fica assim, Dowsley, Presley. Acabou que muita gente falava assim, mas vem cá, o teu nome é Dowsley ou é Presley? Não é Dowsley, é que o Dalmo sempre me chama de Lucília Presley. Vai, Bia! Aí! Aê, Rô! Cadê você, Rô? De novo? Que surpresa! Essa foto foi no Salário do Iune. E a gente teve o maior apuro nessa viagem. Mas foi, como todas as viagens, inesquecível. Muito legal, muito legal. Que legal. Vai, Bia! Vamos lá.
Dona Miriam, segura mais uns 10 minutinhos. Aí, Angra do Reis. Bora lá, tu tava, né, Lândia? Essa daí foi um trabalho que ele fez, Noites Angrenses. E, Jorginho, sabe aquele banner da sala, do apartamento? Foi o mesmo fotógrafo. Foi um trabalho muito bonito que ele fez lá em Angra. Eu não lembro a data. Vai, Bia. Olha, lindíssimo. A gente chegava na casa dele. Aê! Tanúcio! Dalberto, 2007, cara. Aí, Tanúcio aí, mó garotão, hein, Tanúcio? Dalberto magrinho. Nós éramos jovens, né, mano? Tava enganando, não bebia não, tá, gente? Só tava enganando aí. É verdade, é verdade. Tomando muito um copo com leite. Pode ir, vai, Bia, vai, Bia. Aí, ó. Aí de isso aí também era lá no Margarida Chivaçapa, lá em Belém do Pará. Ele de Ivone, é a continuação daquelas fotos, né? Pode ir, Bia. Sempre em viagem. Essa daí nós estamos indo para o Equador. A primeira vez que fomos para o Equador. Aeroporto de Guarulhos. Minha mãe que tirou essa foto. Muito legal. Isso. Você vem cá, olha, dá uma aí no momento de inspiração. Eu estava, aliás, fui eu até que tirei essa foto. Mas, Rosângela, só uma explicação. Você viajou com ele lá para a Ásia, né? Você foi? Essa última viagem que ele fez foi com ele? Foi. Nós fomos em 2016, nós fomos para a Tailândia, Vietnã e Camboja. Não, minto. Não, em 2018 nós fomos para Mianmar e Nepal. Foi a nossa última viagem. Eu sei. Na realidade, assim, a gente sempre viajava junto, né? Alguns anos não dava certo por conta das minhas férias do trabalho. Eu tinha o período de férias, né, nos meses de janeiro, fevereiro, era complicado conseguir tirar, né? Então, muitas vezes, nós viajávamos em separado. Mas a maioria das vezes, juntos. Você trabalhava Era muito bom viajar com ele. Você trabalhava no Projeto Rondon, Rosângela? Não. Gente, assim, a nossa relação é uma particularidade, né? Eu sou de Campinas, São Paulo. E nós nos conhecemos, eu viajando. Eu ia muito para Trindade, nós nos conhecemos lá. Minha família, eu tenho família no Rio de Janeiro. E numa das minhas idas para o Rio, eu acabei indo para Ilha Grande, ao acaso, tudo foi ao acaso, e a gente se conheceu. E aí nós continuamos com essa relação à distância. Ponte aérea, quer dizer, na realidade, ponte rodoviária, né? Aos finais de semana. Uma semana ele vinha para cá, uma semana eu ia, e aí foi. E eu sou da área de saúde. Então, nada a ver com teatro. Eu sou dentista e sou enfermeira. Né? Mas sempre gostei muito dessa parte de literatura, de cinema, de teatro, musicais, música regional. Eu achava que eu conhecia muita coisa. Imagina! Eu conhecia muita coisa com o Dalmo. Tem um acervo imenso, maravilhoso. Lindo. Vai, Bia! Isso. Tá bom. Jorginho, tu lembra a música que ele cantava num evento, na abertura que ele fazia ali no Poesia Simplesmente? Como era a música? Como é que é? Do verso? Rô, me ajuda aí, era... Salve essa casa nobre morada.
nova jornada vai continuar. Acho que é assim. É isso aí, é isso aí. Essa casa, nobre morada. Vai continuar. É isso aí, é isso aí. Foi ele quem criou essa música, pegando uma musiquinha lá do interior. Ele me contou isso, mais ou menos, né? Uma música bem brejeira, aí ele criou essa música que fazia abertura lá no Poesia Simplesmente, naquele evento do 1 minuto do Poesia. Isso. Instantâneo, né? O Dalmo também, ele fez difundir uma daquelas frases que até muita gente atribui a ele. Eu só fui saber isso depois quando eu conheci o autor. Mas o autor mesmo é um queridaço do Dalmo, um queridaço nosso, assim como o Glauter, como o Jujuba, como o Gidu, como tantas outras pessoas queridas, que é o Milton Aguiar, né? Não é isso? E o Dalmo, ele gostou tanto dessa frase do Milton, e todo show ele falava isso, né? E ele falava com muita propriedade, ele falava com muita vontade. E aquelas coisas que o intérprete vai, de tanto falar, né, de um outro autor, acaba, né, absorvendo muito isso, né? E eu dizia que ele era meio autor também, junto com o Milton, que é aquele assim, eu acho que é a máxima dele, né? Poesia dá asas, mas também dá azia. Da azia. Gente, eu quero, para encerrar, né? Nós estamos encerrando. Passou rapidinho a hora, mas maravilhoso. Nós temos a filmagem, quem quiser, a Bia daqui a pouco, logo mais ou amanhã, estará dispondo aí a filmagem desse nosso encontro. Foi pena, né, que vários amigos convidados não compareceram para assistir essa foi linda e emocionante, um outro lado da história do Dalmo Saraiva, que ninguém conhecia, correto? Perdeu quem não assistiu. Obrigado. Jorge, nós nos abrimos, né? Houve uma abertura da vida do nosso amigo. E sensacional, gente. Você nem imagina. Cara, eu acho que todo mundo estava querendo falar do Dalmo, né? Estava todo mundo com muita saudade, numa hora dessa, todo mundo preso dentro de casa. Eu não sei como seria o Dalmo, não. Eu seria ficar preso dentro de casa, não. É verdade. Olha, ele no mínimo estaria escrevendo e zoando esse momento todo. No mínimo, ele ia estar mandando umas frases dele na internet. Nas redes sociais. Eu só posso dizer que vocês estão de parabéns, viu? Mais uma bela poesia cult online hoje. Foi realmente, está sendo assim show. Eu acho que quando voltar presencial vai ter que manter online, porque isso aí está sendo assim. Pode não ter muita, mas a qualidade está excepcional. Não que não tivesse qualidade lá, não, mas está uma coisa assim tão afetiva, tão especial, realmente. Parabéns. Obrigada a você, Rosângela, Jorge, todo mundo está aí, muito obrigada. Maria Célia também. Enfim, o resto é da casa. Estou muito feliz mesmo. Tem uma Maria... A poesia que agradece. Hã? A poesia que agradece. Muito obrigado pelo convite, Alberto e Marisa Queiroz, muito obrigado. Queria agradecer particularmente também a Rô, porque se não fosse por ela, eu não saberia entrar no Zoom, que ela foi uma verdadeira mestre para mim. Então, obrigado, Rô, um beijo. Valeu pela paciência, mas ela disse que eu fui um aluno bem aplicado e menos trabalhoso do que o Dalmo, hein? O Dalmo dá mais trabalho ainda a ela. Queria agradecer a participação de todos os queridos, tá? A Lindalva, a Ana Lobo, todos que entraram aí, tá? Bom, enfim... a Celi, né, que também falou no início, Tanusse, querido, que bom, beijo. Ainda que virtualmente, receba o meu beijo. Marisa, domingo estou esperando as respostas da entrevista, tá? Muito obrigado, Bia, obrigado. Aliás, você. Muito obrigada. Lá no nosso evento, lá na Barra, infelizmente, tivemos que paralisar, né, mas o Sérgio já convidou. Vamos deixar mas um dia vai chegar, Vai passar. Pode ser? Hein? Eu queria agradecer a todos
pelo carinho com o Dalmo. Eu quero dizer assim que eu estou me segurando aqui. Para mim foi emocionante, né? Eu ainda estou num processo, mas com certeza, logo, logo, a coisa melhora mais ainda. Só está melhorando, né? E que o Dalmo deixou muita coisa e eu não vou deixar morrer. E saber do carinho que as pessoas falam dele, nossa, gratidão, muita, muita, muita mesmo, viu? Obrigada. Muito bom. Muito obrigada a vocês todos também. Muito obrigada, Rosângela. A sua presença foi fantástica. A gente queria muito, muito mesmo você aqui, porque Obrigada. você representa muito, né, o Dalmo, querido, né? E ao Jorginho também, porque você trouxe todo esse conhecimento, não é, essa vida que você tinha, não é, a experiência que você teve junto com ele, fantástico. E agradecer a todos os amigos aqui pelo prestígio, né? E também tenho certeza que vieram porque vocês gostavam muito do Dalmo, né? Assim como nós também adoramos. Até hoje adoramos o Dalmo e ele está sempre presente. Cada vez que a gente pensar nele, ele está vivo. Em nossos corações, mas está. Mas então, muito obrigada. Obrigada, Bia, mais uma vez, a Celi, sabe? Estão deixando de ser tecnofóbica, tá vendo? Estão aprendendo. Eu também estou falando de ser tecnofóbica também. Lúcia, Nanô, Maria Célia, a Lindalva. Gente, olha... Lindalva. Regina, Lindalva, a Celi, mais do que ninguém, né? Eu gostaria, alguém que alguma de vocês querem dar considerações finais? Alguma, por favor, rápido, alguma coisa rapidinho, assim. Por favor, Lindalva. Eu adorei. Só dizer que eu adorei. Então, muito bom, viu? E esse cara aí é o máximo, viu, Rosângela? Deve ter valido a pena ter vivido 30 anos com ele. Eu só tenho a agradecer. Eu gostaria de falar rapidamente essa questão da memória, né? Bonito esse trabalho de manter essa memória viva. Então, vocês estão de parabéns. Enquanto houver essa memória, ele vai estar com a gente, né? Sempre. Eu não o conheci, eu gostaria de ter o conhecido, mas não o conheci. Mas estou conhecendo agora e já gosto muito dele. Vocês todos, parabéns por manter essa memória viva, tá? Parabéns. Valeu. Então, olha, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima com Aloysio Rezende, gente. Aloysio, hein? Não, e semana que vem, na sexta-feira, às 5 horas, vai ter sobre cor. Aí é palestra sobre cor com a Regina, que está aqui. Aqui, às 5 horas. Um chafariz atrás dela ali, tá linda. Tchau, gente.